presença ucraniana dentro do território da Rússia pode mudar o jogo da guerra, conforme nós estamos observando aqui ao longo dos últimos dias. Porém, um fato muito importante que temos que ter em consideração é que a Rússia também atua militarmente dentro do território da Ucrânia. E mais, ainda que a Rússia tenha sofrido ataques em seus territórios, a Ucrânia não tem conseguido reconquistar regiões no sul, nas regiões onde a Rússia domina há mais de um ano, nas regiões de Kherson ou mesmo de Zaporizhia e assim por diante, ok? Então, este é um ponto importante que temos que ter clareza. Agora, o que é novo e importante é o ataque, ou são os ataques que a Ucrânia tem conseguido fazer em infraestrutura e dentro do território da Rússia através de drones. Então, temos que ficar atento porque este é um cenário novo e certamente traz uma dificuldade muito maior para a Rússia, porque até então nós tínhamos uma Rússia em alguma medida soberana que não estava perdendo territórios e sim avançava nas regiões do sul, mas agora nós temos a Ucrânia lutando dentro do território da Rússia, mas nós temos também a Ucrânia basicamente todos os dias atacando novos espaços geográficos dentro do território da Rússia e a novidade agora é a Ucrânia atacando uma base militar, no caso uma base aérea no território de Volgogrado, que é mais para o interior ainda da Rússia, além da fronteira com a Ucrânia. É sobre isso que nós iremos comentar, mas eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva e, óbvio, divulgue o nosso canal aí para as pessoas que gostam de geopolítica, tá certo? E mais, você que quer aprofundar o seu conhecimento, estudar, debater de maneira mais inteligente e aprofundada, venha para a comunidade Geopolítica para Entender o Mundo, o link está na descrição do nosso vídeo. Aguardo você. Pessoal, então vamos aqui observar justamente as explosões que nós temos na região de Volgogrado, também conhecida como Volgogrado, antiga Stalingrado, a cidade muda de nome aí há algum tempo. Vamos observar. И вот до сих пор они его хуячат. Это серьезная трагедия, ребят, случилась здесь у нас. Это очень серьезные вещи, бля. И до сих пор они его утюжат, бля. Вот такие новости у нас серьезные, бля. Все горит, бля, все в дыму, бля. Все взрывается, бля. И до сих пор все взрывается, бля. Все, Октябрьскому аэродрому, бля, пришла пизда, бля. Это очень серьезные вещи, бля. Очень серьезные, бля. Вот он весь полностью, бля. Это что-то с чем-то было. Это что-то с чем-то, bля. Все эти как раз новые. Então, conforme nós podemos observar, aí são muitas as explosões que ocorrem nesta região e certamente os custos disso são elevados, em especial quando nós pensamos na questão militar, mesmo porque seria uma base militar da Rússia que foi atacada dentro do território russo, né? Dentro da região de Volgogrado, ou repito, não é Volgogrado, depende aí da tradução, nós temos estes dois nomes aparecendo. Ou seja, nós temos então a Ucrânia cada vez mais atacando em regiões distantes dentro do território da Rússia. Tanto é que agora mesmo, nós, enquanto estamos a gravar este vídeo, as informações que nos chegam é de que a Ucrânia também está fazendo ataques na região do sul, mas em especial na região da Península da Crimeia, em especial mais precisamente, não é?
em um porto na região da Península de Kerch. A Península de Kerch é justamente um território que divide a Rússia, o território russo e o território da Crimeia, tudo bem? Que é disputado, conforme sabemos, pela Rússia e pela Ucrânia, tudo bem? Nós vamos até observar aí na sequência um dos vídeos também que mostra para nós explosões no porto da região de Kerch. Mas antes eu quero observar com vocês quais são os territórios onde nós assistimos aos ataques ucranianos. Conforme nós sabemos, eu vou projetar aí novamente para vocês aqui os nossos mapas, o mundo no mapa, para que nós observemos quais pontos geográficos estão sendo atacados desde o dia 6 de agosto de 2024, no caso com a incursão militar da Ucrânia dentro do território da Rússia. Nós vemos aí o mundo no mapa, que é uma característica única e exclusiva do nosso canal, onde nós vemos a fronteira entre Rússia e Ucrânia, a leste nós temos o território da Rússia e a oeste nós temos o território da Ucrânia, evidentemente, ok? Na cor roxa destacada nós temos justamente a região de Kursk. Região de Kursk, importante território que parcialmente agora é ocupada pela Ucrânia. Conforme sabemos, as posições militares ucranianas avançaram dentro desta região e atuam nesta localidade. Algumas informações até estão indicando que tropas da Ucrânia estariam também atuando dentro dos territórios fronteiriços ao norte e ao sul desta região de Kursk, certo? É uma informação que ainda precisa ser melhor confirmada, mas pensando na questão mais óbvia, as regiões a serem atacadas pela Ucrânia nos próximos dias, em termos de infiltração militar, seria a região de Briansk, aqui ao norte, este oblast que estou destacando na cor preta, e este outro aqui na região sul, certamente sendo atacado constantemente pela Ucrânia por drones, ok? Que é a região de Belgorod, ok? Conforme nós visualizamos aí ao sul a região de Belgorod e também ao norte aqui é este território aqui, ó, o território de Briansk, ok? Território de Briansk, que seria uma região passível de ser ocupada militarmente pela Ucrânia, ok? Pessoal, a incursão militar da Ucrânia não significa que a Ucrânia dominou a região, tá certo? Alguém comenta isso daí nos comentários, enfim, ninguém falou isso. Simplesmente o fato é, ainda que a Ucrânia não tenha ocupado de maneira decisiva a região de Kursk, o fato é que a resposta russa ainda não veio. Nós já caminhamos aí para a terceira semana de ocupação militar da Ucrânia dentro da região de Kursk, a Ucrânia atuando de maneira bastante estratégica, não é? Sobretudo fazendo algumas táticas específicas e muito importantes para a Ucrânia, o que foram, né, a destruição de pontes, ok? E também de pontões, dificultando que a Rússia consiga resgatar soldados da região aquém do rio, não é? A região que fica mais para dentro do território próximo da Ucrânia, o rio Sem, ok? Nós falamos disso aí em vídeo passado, ok? Então a Ucrânia destrói pontes e infraestrutura, dificultando, portanto, uma contra-ofensiva russa nesta região, certamente também dificultando muito a reconquista desta localidade por parte da Rússia, que por enquanto não veio. É óbvio, repita-se, atacar não é conquistar, é um fato. Porém, o que nós assistimos agora é de que pelo menos 1.263 km² estão sob o domínio da Ucrânia em território da Rússia. Esta que é a realidade, goste-se ou não dela, tudo bem? Certo? Ao mesmo tempo, a Rússia avançou recentemente na região de Donetsk, dominando por fim uma região, não é um vilarejo, uma cidade, não sei exatamente o que é, se chega a ser uma cidade, mas é no mínimo um vilarejo, né? Conhecido como New York, dentro do território de Donetsk, que é dentro da Ucrânia. Então você tem avanços também ocorrendo dentro da Ucrânia por parte das forças militares da Rússia, enfim, tá certo? Pois bem, avançando, nós temos ali em Rostov, ainda permanece pegando fogo aquela plataforma de combustível, conforme nós mencionamos aqui, é o 5º dia já da plataforma pegando fogo, numa destruição aí bastante significativa e muito negativa para a Rússia. Nós tivemos também em Lipetsk há alguns dias um ataque ucraniano
em uma base aérea também na região de Lipetsk, que fica aqui para o interior do território. Nós tivemos Lipetsk dentro do território da Rússia, que também foi atacada pela Ucrânia logo quando entraram na região de Kursk. Na sequência eles fizeram ataques com drones, destruindo a pista de pouso ali da região de Lipetsk, que é uma área de porto, não é? No caso, um porto aéreo, no caso, um aeroporto, enfim, tá certo? E a destruição de uma base aérea nesta localidade. Eu estou destacando aqui no mapa, mas vocês não estão vendo, né, gente? Aqui, sim, agora sim apontando, Lipetsk para o interior do território da Rússia, sendo atacado por drone. Se bem que a novidade hoje, significativa, é o ataque que a Ucrânia fez aí na região de Moscou ontem. Nós destacamos isso, não é? E os drones foram abatidos na localidade de Podolsk. Agora, o grande ataque feito contra esta região que eu destaco na cor azul, ok? Azul claro. Aqui nós temos Rostov e fronteiriça a Rostov para o interior nós temos a região de Volgogrado, nesta localidade que nós temos o ataque ucraniano destruindo ali uma base aérea. Parece que alguns aviões importantes da Rússia foram destruídos no contexto desse ataque. E nós assistimos aí ao longo do início do vídeo aquela filmagem, ok? Muitos até falaram, nota 2 para o cinegrafista, né? Muito corajoso, mas ao mesmo tempo não foi um filme muito bem feito. É um absurdo, não é? As pessoas no Brasil, elas torcem por um dos lados na guerra. Enfim, quando na realidade a guerra é sempre o pior dos mundos para a população civil inocente. Este é o fato importante, tá certo? Mas aí, nós temos um ataque numa base militar importante da Rússia, dentro da região de Volgogrado, certamente impondo à Rússia mais, não é, problemas e dificultando com certeza a retomada russa desta região aí de Kursk, mesmo porque à medida que o tempo vai decorrendo, a Ucrânia vai se consolidando nesta região. Alguns até falam que não. Agora o próximo passo da Ucrânia é chamar um plebiscito nesta região aí de Kursk e, por fim, dominar a região politicamente, anexar este território à Ucrânia, como a Rússia eventualmente fez na região do Donbás, especialmente em Luhansk, tá certo? Vamos avançar ainda no mapa para que nós observemos uma espécie de outro lado dessa moeda. Quando observamos aí o mapa do território da Ucrânia, eu separei aqui para que nós observemos, que é o seguinte: nós temos que basicamente o Oblast ali de Luhansk, também chamado Lugansk, que é na fronteira entre Rússia e Ucrânia, esta região basicamente toda hoje, ou quase toda no caso, está sob a administração da Rússia, conforme sabemos. Em Donetsk, nós temos que pelo menos ali metade do território a Rússia domina e ela vem avançando para a região norte, ok? Então a Rússia vem avançando para a região norte no território de Donetsk e aí a conquista da cidade de New York ali dentro do território de Donetsk, conforme nós mencionamos agorinha, ok? Ou seja, a Ucrânia, apesar de ter conseguido infiltrar-se dentro do território da Rússia, conforme estamos observando aqui ao longo desses dias todos, ok? A Ucrânia conseguiu infiltrar-se aí na região de Kursk. Tem feito ataques muito bem sucedidos contra instalações na região de Belgorod e também na região de Briansk. E atacou Moscou, que fica aqui para o norte, ainda ontem, ok? E hoje destrói ali uma base aérea da Rússia na região de Volgogrado, tá certo? A antiga cidade cujo nome é Stalingrado, ou foi Stalingrado. Aliás, você acha que o nome da cidade deveria ter mudado? Não é? De Stalingrado para Volgogrado, que o nome aí faz menção e referência ao rio que corta aquela localidade, né? Enfim, então, o que você acha disso? Não é? É um assunto bem complicado, porque quando a gente muda o nome dos espaços, dos logradouros, das praças e assim por diante, a gente, de certa maneira, reescreve a história. Quem domina o presente, domina o passado, não é? Enfim, então, nós temos que a Ucrânia, apesar de apresentar certo sucesso dentro do território russo, conforme estamos mencionando, não consegue conquistar ou retomar territórios aqui, ó, dentro da Ucrânia, onde 1000 quilômetros de fronteira de guerra e uma grande extensão geográfica da Rússia dominando o território da Ucrânia, conforme sabemos, né? Enfim, será que a Ucrânia vai conseguir
atrair a atenção de soldados russos para esta região e depois vai avançar nesta localidade? É a grande pergunta que nós nos fazemos desde o início da guerra, tá certo? Desde dessa empreitada militar naquela região. E por fim, ainda nesse mapa, eu quero que nós observemos aqui a Península da Crimeia, que nós estamos aqui destacando na cor roxa, ok? Ela está achurada na cor vermelha. E há uma península aqui que é chamada Península de Kerch. Esta Península de Kerch fica justamente, Península de Kerch, ok? Fica justamente no limite fronteiriço entre a Rússia e a região da Crimeia. Aqui nós temos o Mar de Azov, famoso, e mais ao sul ali o Mar Negro, enfim. Nesta região nós temos uma ponte importante que cruza e atravessa e interliga as duas regiões, que foi bombardeada já algumas vezes ao longo da guerra. Tudo bem? Nós temos aí esta ponte que integra essas duas regiões e nós tivemos ataques a esta ponte e houve uma troca de acusações bastante significativa, porque nós temos uma das características desta guerra entre Rússia e Ucrânia é o ataque à infraestrutura. Nós tivemos uma barragem sendo destruída dentro da Ucrânia. Nós tivemos o gasoduto Nord Stream 2, que foi destruído, o Nord Stream 1 também, o gasoduto, tá certo? E essa ponte da Crimeia sendo atacada, tudo bom? No passado, conforme nós observamos, inclusive na época aqui, fazendo vídeos no nosso canal. Aliás, você deixa o like, se inscreva, venha estudar na nossa comunidade Geopolítica para Entender o Mundo, onde nós temos ali cursos sobre a geopolítica da Rússia, da União Europeia, do Oriente Médio, assim por diante, ok? E claro, aulas ao vivo toda semana tratando dos principais temas de geopolítica, aprofundando, entendendo em detalhes, enfim, um ambiente de debate inteligente para você que quer sair da superfície e aprofundar o conhecimento, enfim. Então vejam só, voltando aqui, né? Nós temos o território aí da Rússia e da Ucrânia, as suas infraestruturas sendo atacadas. E o mais perigoso agora, inclusive, envolve as usinas nucleares. Nós temos que em Kursk há uma usina nuclear. Segundo a Rússia afirma, a Ucrânia tem feito ataques contra a usina nuclear de Kursk, assim como existem as acusações de que a usina de Zaporizhzhia, também na região de Zaporizhzhia, tem sido alvo de ataques, ou seja, a infraestrutura no contexto aí da guerra recente tem sido alvo de ataques, conforme observamos. Aliás, eu vou projetar agora a vocês um outro vídeo que nos evidencia justamente uma infraestrutura sendo atacada, né? Que no caso, um porto que se localiza na região de Kerch, no caso ali a Península de Kerch, conforme nós mencionamos. Vejamos. São vários os vídeos como esse que nos chegam mostrando aí a infraestrutura eventualmente sendo destruída no contexto da guerra. No caso, esta é uma região de um porto, ok? Na região do Mar Negro, ali do Mar de Azov, na Península de Kerch, ok? Conforme nós mencionamos, que o nome do porto é Porto Kavkaz, ok? Na região da Ucrânia, no caso ali na região da Crimeia, tá certo? Sendo destruído, conforme nós vimos, pelo menos parcialmente, ok? Outros vídeos de outros ângulos mostram ali os ataques e eventualmente as pessoas filmam e tal, conforme vimos este daí. Só para recapitularmos, no caso, o ataque feito aí, vou até projetar uma outra imagem para que nós observemos, é um porto na região da Crimeia, conforme sabemos. Vejam só. Então, o que nós temos, só para finalizarmos agora sim, é que há ataques feitos ao território hoje que a Rússia entende como sendo sua. Tanto é que a Rússia falava muito que se sofresse ataques no seu território, iria revidar de maneira bastante incisiva, com o uso até eventualmente de artefatos nucleares, conforme nós assistimos, né, nos discursos do Putin. Tomara que não avance para este nível a guerra. Infelizmente ainda há esse perigo, não é? Aí nós temos então a Península de Crimeia,
Kerch, vocês visualizam ali, e é naquela região que nós temos o porto de Kavkaz, né, conforme nós mencionamos aí. Eu vou escrever aqui o porto da região de Kavkaz. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero, venha fazer parte do território geopolítico, venha estudar com a gente. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.